Todos tinham medo dessa casa, até descobrirem quem estava por trás disso. Algumas casas são abandonadas pelo tempo, outras pelo medo. E existem aquelas que foram feitas para afastar qualquer um que chegue perto. Essa é a história de Daniel e da casa onde o medo foi criado de propósito. A casa ficava no fim da rua, sem número, sem placas, sem qualquer sinal de vida. Daniel sempre evitava passar por ali à noite, mas naquela sexta-feira algo estava diferente. Uma luz vinha do andar de cima, mais fraca agora. Não fazia sentido. Aquela casa não tinha energia elétrica há anos. Daniel se aproximou, empurrou o portão enferrujado. Ele rangeu alto demais. A porta da frente estava destrancada. Ele entrou. O cheiro de mofo era forte. Silêncio. Até que Daniel colocou o pé no primeiro degrau e a madeira estalou. Foi nesse momento que ele percebeu. Havia marcas no chão, pegadas, mas não eram dele. A luz vinha do andar de cima, mais fraca agora. Daniel ouviu um barulho, um som arrastado. Depois outro, como passos, mas lentos demais. Foi então que ele ouviu vozes, baixas, distantes. Ele não conseguia entender o que diziam, mas tinha certeza de uma coisa. Não era apenas uma voz e não estava sozinha. Sombras passaram no andar de cima. Daniel se escondeu. Ficou imóvel, o coração batendo forte demais. Então o silêncio voltou. Daniel correu. Saiu da casa sem olhar para trás. Naquela noite, Daniel não dormiu. Ficou em claro pensando naquilo, pensando se as lendas que as pessoas contavam eram verdade. Os dias passaram. Os pesadelos começaram. Escadas. Luzes piscando. Vozes chamando. Daniel mudou. Falava pouco. Agia estranho. Os vizinhos perceberam, até que um deles resolveu falar. O nome dele era Augusto Moreira. Morava no prédio ao lado há mais de 20 anos. Numa tarde, encontrou Daniel parado no corredor, olhando fixamente para a janela. — Você tá bem? Perguntou Augusto. Daniel demorou a responder. Engoliu seco e, pela primeira vez desde aquela noite, resolveu falar. Disse que tinha visto luzes na casa abandonada. Luzes acesas, mesmo sem energia elétrica há anos. Disse que ouviu barulhos, passos, sussurros. Disse que não estava sozinho lá dentro. Augusto riu. Um riso curto, desconfortável. Disse que aquilo era impossível, que a casa estava abandonada há décadas, que ninguém em sã consciência pisaria lá. Isso é coisa da sua cabeça, Daniel! Você está se deixando levar por histórias! Mas Daniel insistiu, a voz trêmula. Disse que a luz vinha do andar de cima, que piscava, que apagava quando ele se movia. Disse que as vozes paravam, como se escutassem. O sorriso de Augusto desapareceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhou ao redor, como se tivesse certeza de que ninguém mais estava ouvindo. — Você tem certeza do que viu? Perguntou, agora sério. Daniel assentiu. Não disse nada. Augusto parecia tentar decidir se deveria continuar aquela conversa. O olhar distante, a mandíbula tensa, como alguém que lembra de algo que preferia ter esquecido. Faz muito tempo mesmo. Começou em voz baixa. Disse que, anos atrás, uma família morava naquela casa e que desde o início ninguém achou aquilo normal.
Eles quase não apareciam. As janelas viviam fechadas. As luzes acendiam em horários estranhos. E os sons... Augusto respirou fundo. Disse que as pessoas comentavam sobre gritos, mas não gritos comuns. Não eram pedidos de ajuda, nem brigas. Eram sons longos, distorcidos. Como se alguém estivesse sendo transformado em outra coisa. A polícia foi chamada mais de uma vez. Vizinhos reclamavam, diziam que algo estava errado. Quando finalmente entraram na casa, descobriram coisas que nunca foram explicadas direito. Objetos quebrados, paredes marcadas, cômodos que pareciam ter sido usados para algo que ninguém conseguiu definir. Depois disso, a família simplesmente desapareceu. Sem mudança, sem despedida, sem registros. A casa foi lacrada e, desde então, ninguém mais ousou chegar perto. Augusto disse que muita coisa nunca virou notícia. Que parte do que se falava vinha apenas de cochichos e de pessoas que juravam ter visto demais. Até hoje, ninguém sabe se isso tudo é verdade, completou. Ou se virou lenda para justificar o medo. Ele olhou direto para Daniel. Mas uma coisa é certa. Aquela casa não fica vazia. Naquela noite, Daniel tentou se convencer de que tudo não passava de coincidência. Mas os sonhos tinham mudado. Agora, ele não estava mais dentro da casa. Estava do lado de fora, observando a luz. E, atrás da janela, algo observava de volta. No dia seguinte, começou a perguntar. Falava do bairro, do passado, até alguém comentar. A maioria desviava o olhar. Alguns fingiam não ouvir. Mas uma senhora parou quando ele mencionou o endereço. O nome dela era Dona Elza Figueiredo. Aquela casa não foi abandonada, disse. Ela foi deixada para trás. Ela contou que a família agia de forma estranha, que as crianças nunca iam à escola, que ninguém entrava naquela casa. À noite, as luzes ficavam acesas por horas, e às vezes as vozes vinham de todos os cômodos ao mesmo tempo. Eles não gritavam sempre, disse ela. Às vezes, parecia que estavam aprendendo a falar. Quando a polícia entrou, ninguém estava lá, mas a mesa estava posta. A comida fria, as camas usadas e marcas no chão, pegadas indo e vindo, mas nenhuma levando para fora da casa. Naquela noite, Daniel decidiu observar. Ficou do outro lado da rua. À meia-noite, a luz acendeu. Algo se moveu atrás da janela. Lentamente, houve batidas. Passos descendo acima a escada. A porta rangeu. Não abriu. Mas alguém encostou nela. Então ele ouviu seu nome sussurrado. Daniel correu. Trancou tudo. Tentou negar, mas no espelho viu algo no ombro. Uma marca escura, como a marca de uma mão. Ela estava quente, quente demais. Ele não dormiu e decidiu que não iria fugir. Iria entender. Daniel investigou. Descobriu que a casa fazia parte de um projeto antigo, um porão profundo, oficialmente fechado. Voltou à casa, encontrou fios, energia elétrica, equipamentos, caixas de som, microfones. Alguém estava criando o medo, mas não tudo. No porão havia planos, mapas, cronogramas, casas marcadas. Um nome se repetia. Henrique Valença, empresário imobiliário. Criar lendas, espantar moradores, comprar barato. Daniel fotografou tudo. Mas foi visto. Correu. Deixou para trás o plano e seu chaveiro. A polícia não acreditou.
O delegado conhecia o nome. Daniel foi seguido. Então, expôs tudo. Com ajuda. Jornalistas. Provas. O esquema caiu. A casa foi demolida. Meses depois, Daniel encontrou seu chaveiro entre os escombros. Alguém tinha devolvido. Sem explicação. Porque nem todo medo vem do sobrenatural. Às vezes, ele é criado por pessoas. E isso torna tudo ainda mais assustador. Se essa história ficou na sua cabeça, imagina as próximas. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Comenta aqui embaixo. Você acha que tudo foi apenas um plano humano? Ou ainda existe algo naquela casa? Nos vemos na próxima história.